e só de saída já são mais de 70 abusos. A gente foi atrás das notícias dos grandes meios de circulação, são de virar o estômago para cada um dos incisos. O Alexandre de Moraes tinha pelo menos algum ato que se qualificava e que justificava o seu impeachment, com a pretensão de ser o maior pedido de impeachment da história, pelo conteúdo e pelo número de coautores, que já passa de 20 mil pessoas. Precisamos pedir sim o fim desse desgoverno, impeachment do Lula e do Alexandre de Moraes. Não é uma coisa que há muito tempo eu vinha dizendo. Todos esses abusos de autoridade que estão sendo cometidos em série por Alexandre de Moraes e por seus cúmplices, né? Seja no Supremo Tribunal Federal, seja em outras instituições, como a própria Polícia Federal, precisavam ser catalogados, e você teve essa iniciativa de colocar no ar, e só de saída já são mais de 70 abusos listados, e eu sei que vários outros já foram enviados para a página, e certamente esse número deve aumentar ainda mais. Mas conta um pouco mais dessa história, Rodrigo. De pronto foram 70 casos que nós encontramos. Fomos semestre por semestre, por vezes mês por mês, tentando identificar aquilo que sempre pedem de nós. Não pode ser apenas uma opinião de um blog ou de uma pessoa qualificada no Twitter. A gente foi atrás das notícias dos grandes meios de circulação, questionando as decisões do Alexandre de Moraes. E com base nos fatos que nós levantamos, que foram muitos e sofridos, Marcel, são de virar o estômago, e a gente analisou a lei de crimes e responsabilidades, e para cada um dos incisos, são 5 do artigo 39 da lei 1079 de 1950, para cada um dos incisos, o Alexandre de Moraes tinha pelo menos algum ato que se qualificava e que justificava o seu impeachment. O primeiro e mais violado princípio por Alexandre de Moraes, que está, salvo engano, em 70 dos casos, é o desrespeito ao devido processo legal. O direito, talvez, mais básico para você manter uma democracia, para você manter uma república. A gente teve na Carta Magna, Magna Carta inglesa, há 810 anos, Marcel, uma previsão no artigo 39 de que ninguém seria punido, de que ninguém seria preso, de que ninguém seria censurado, perderia propriedade ou seria prejudicado se não fosse por um julgamento justo. E é aquilo que, ao menos, a gente tem um mínimo, que é aquilo que está ali no meu dossiê, que são 70 casos. E eu estou já com, além dessas 70 situações que já foram validadas por nós, a gente tem mais 200, nesse momento, acabei de fazer a avaliação, mais de 200 submissões de outras situações que podem também passar pelo nosso crivo e ser considerados como um crime de responsabilidade a ser incluído no nosso pedido de impeachment, com a pretensão de ser o maior pedido de impeachment da história, pelo conteúdo e pelo número de coautores, que já passa de 20 mil pessoas. Eu tenho visto também, desde que a gente protocolou a CPI do abuso de autoridade na Câmara dos Deputados, ainda no final de 2022, ou seja, no mandato passado, e depois a segunda vez no final de 2023, o quanto as pessoas estão ansiosas para que sejam investigados todos os crimes cometidos. Porque muitos desses abusos de autoridade, que são de fato crimes pela nossa legislação, estão claramente demonstrados. Você falou dos mais de 70, tem tantos outros que agora estão chegando por meio das denúncias que vêm pelo site, mas apesar de serem claros, eles precisam de uma investigação e de uma punição. E eu costumo dizer que aqueles que falam sem anistia, para muitas pessoas que, aliás, não deveriam nem ter recebido condenação, porque não tiveram devido processo, não tiveram nem provas contra si, elas precisam, na verdade, de anulação dos seus processos e indenização pelos danos que o Estado impingiu a essas pessoas. Precisamos fazer com que essa CPI do abuso de autoridade ande, tenha a devida punição àqueles que abusaram da sua autoridade. E isso vale não só para ministro do STF. E também que não se discuta depois, se for o caso, anistia. Porque é isso que, na verdade, a gente vê quando se propõe esse tema. A anistia é para quem comete crimes e não para quem não cometeu crime nenhum. Veja, Marcel, eu estou falando de um caso do nosso dossiê. Um caso que, na verdade, não é um. São 942 quando foram enviados para aquele ginásio
o que eu chamo de ginásio de concentração de Alexandre de Moraes, porque foi o que aconteceu em que crianças e idosos foram levados, detidos pela polícia. Se fizesse isso numa favela, Marcel, nós teríamos o maior escândalo da história do nosso país. Mas porque são opositores do governo, porque são pessoas que defendem o nosso país, patriotas, aí essas pessoas não têm direitos, essas pessoas são condenadas numa audiência de custódia em que o juiz não tem a liberdade, ou melhor, o juiz que deveria ter o poder de soltar essas pessoas não o podia. Mas não é só Alexandre de Moraes, a gente sabe muito bem disso. O Alexandre de Moraes é a ponta da lança, Marcel, é dessa forma que eu vejo. Algumas das denúncias que eu recebo não são contra ele, são contra outros ministros, são contra o próprio governo Lula. E a verdade seja dita, Marcel, que eu tenho a preocupação de que esse impeachment não seja apenas do Alexandre, porque, em tese, se o Alexandre cai, quem terá uma nova nomeação será o próprio ex-presidiário Luiz Inácio Lula da Silva, e não é o que desejamos. Se cai Alexandre de Moraes, me parece que cairá junto com ele os mecanismos que protegem e resguardam esse governo ilegítimo que desrespeita a Constituição Federal do PT. O objetivo final, é claro, é tirar essas pessoas, que não é só Moraes, que desrespeitam os princípios básicos de direito, as liberdades básicas, que são representados no Alexandre de Moraes, mas também no ex-presidiário Luiz Inácio Lula da Silva. Eu vi que o Talhaferro está aqui também, ele deu algumas entrevistas hoje e certamente ele tem muitos abusos também para relatar. Ele que tem dito que quer colaborar agora com a busca da verdadeira justiça, né? Não com aquilo que Alexandre de Moraes veio fazendo, inclusive no TSE, que foi onde o Talhaferro trabalhou, e eu espero que em breve a gente possa fazer também essa live, seja com você, com ele, com outras pessoas que tenham a contribuir nesse tema, porque esse tema aí dos abusos de autoridade do Moraes é o mais urgente do país. E eu quero repetir o que você disse sobre o Lula. Nós precisamos pedir sim o fim desse desgoverno, impeachment do Lula e do Alexandre de Moraes. Chega de tanto abuso, de tanto arbítrio, e podem sempre contar comigo, Rodrigo. Agora, eu gosto de falar, se você queria um motivo para pedir o impeachment de Moraes, nós acabamos de te dar todos eles, ou melhor, quase todos, porque teremos todos, quem sabe, uma conversa agora com o Edu Taganferro. Te mandaria uma mensagem, Edu, para, quem sabe, a gente colocar algumas situações a mais que certamente você tem conhecimento e torná-las públicas. Vamos juntos, Marcel. Obrigado pelo apoio novamente e conte comigo. Vamos só mostrar uma última vez aqui o site, então, para quem entrou agora, dossiermorais.com. Aí você vai, claro que está espelhado aqui, né? Porque a gente tá na live. Você vai indo e vai mostrando todos os abusos já catalogados pelo Rodrigo e pela equipe dele, né? O senador Girão, inclusive, participaria da live conosco, ele não pôde, mas também está junto nesse trabalho agora, principalmente na parte da divulgação e de busca de novos relatos. Deltan Dallagnol também e tantos outros. E olha só, aí você vai girando, vai passando e diz assim, Moraes não parou por aqui, clique para ver mais. Aí você clica e aí você vai lá, ó, 61, 60, 59, né, todos os abusos que estão catalogados aqui. Eu falei com uma pessoa, não me autorizou a revelar o nome, mas uma das que sofreu abusos, vítima de Alexandre de Moraes, aliás eu falo com tantas, né? E só ela já deu mais 20 exemplos de abuso de Alexandre de Moraes que ela vai mandar para o site. Porque isso vai servir não apenas para a história do Brasil, porque na história certamente todos serão condenados. Afinal de contas, o Brasil não está fadado a ser uma ditadura, e lá no futuro todos que fizeram o que estão fazendo agora vão perceber que não apenas erraram muito, como que a história os condenou, mas também porque nós precisamos, com a maior brevidade possível, pautar o impeachment dos ministros do Supremo Tribunal Federal no Senado, abrir a CPI do abuso de autoridade na Câmara dos Deputados e fazer a anistia e a anulação dos processos para quem está sofrendo injustiça no Brasil.